Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao que Explica Professor. Hoje a gente vai ter aqui mais uma aula de exercícios de questões Transpero, hoje sobre soldagem. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Essas duas ações são de graça e me ajudam bastante aqui a continuar a produzir esse tipo de conteúdo. Esse aqui é um vídeo que está dentro da nossa playlist da Transperto, né? Da playlist de vídeos de resolução de questões Transperto, onde eu trago aqui as questões de provas anteriores, em temas de engenharia, né? No caso, no assunto que a gente está vendo hoje, que é soldagem, e eu dou a resposta e também a gente aproveita para explicar o porquê da resposta, dar uma revisada sobre o assunto em questão. Esse vídeo de hoje vai estar aqui ao público, né? Porque da sequência de vídeos, normalmente eu coloco um ali ao público, os outros específicos para membros. Se você está estudando para Transperto, fica aqui o convite para você se tornar membro do canal e ter acesso à playlist inteira, e não somente esse vídeo, né? Esse vídeo aqui fica como uma amostra grátis aí para você ver se você acha que a abordagem é interessante e que está te ajudando aí a entender um pouquinho mais sobre esses temas, beleza? Vamos para a nossa aula, né? Sempre reforço aqui que antes de cada questão, que vocês deem um pause no vídeo, deem uma lida na questão e tentem, é, depois só tentem olhar aqui qual foi o gabarito. Tentem responder antes e depois conferir qual foi a resposta para você também ter um pouquinho de desafio, para você tentar se exercitar, ver o que você marcaria, e depois você compara aqui a resposta com o que a gente trouxe. Vamos aqui para a primeira questão de hoje, é uma questão de 2018, né? Cisgran Rio, 2018, uma questão de condutor socorrista. É um cargo engraçado pela especificidade que teve essa questão, porém é uma questão que eu acho interessante, porque é algo que costuma, o pessoal que é mais técnico e nível médio tende a entender, ver fácil isso, né? Sabe o que é uma posição 4G, ou quem trabalha na área, mas normalmente quem está em ensino superior e não trabalha na área, acaba não lembrando desses detalhes, que são os detalhes um pouquinho mais qual é o posicionamento, quais são os nomes técnicos de junta, etc. e tal. A questão ela diz o seguinte: a soldagem de topo em chapas na posição 4G é descrita por ser uma soldagem na posição. Basicamente, aqui é um decorebazinho, mas é uma coisa que você tem que saber quando você está falando de soldagem. Ou seja, o que é a posição 4G? Então, a gente trouxe aqui uma imagem para a gente revisar o que são cada posições. Por exemplo, a gente tem aqui uma solda em filete, né? Solda em filete aqui quando forma esse T entre eles. Essa solda em filete, a gente diz que vai ser aqui um F, quando ela está aqui na posição plana, né? Aqui está a imagem, aqui o desenho, né? Vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização de vocês. Um minutinho. Aí aqui a gente tem um desenho, um F, a gente consegue ver o quê? Um F aqui é quando o soldador está na posição plana, ele está vendo ali de cima, né? Aí a gente tem a posição 2F, que a gente chama de posição horizontal. É quando você está soldando na horizontal ali da sua solda. Posição vertical, 3F, também na solda de filete. O F é de filete ali e o G é de chanfre. Aí a F é uma vertical, que ela vai aqui, a peça está na sua frente, você vai soldando ela ali tanto para cima quanto para baixo, né? Deixa eu subir aqui. Essa vertical ela pode ser tanto ascendente como descendente, tá bom, gente? E a gente tem aqui a outra posição, que é a posição sobre a cabeça, que é quando a peça está aqui em cima, você tem que soldar ela aqui em cima. É uma das mais difíceis de fazer, porque você tem que segurar ali a força de fusão contra a gravidade. Então aqui a gente tem uma imagem de como acontece a sobre cabeça. E aqui, a única diferença aqui para as posições F para as posições G é que a F é quando eu tenho ali um filete, a em G é quando eu tenho um chanfre. Então, aqui, ó, dá para ver bem a parte de quando eu tenho aqui a posição 1G, que é a plana, a posição 2G, que é a horizontal, a posição 3G, que é na vertical, e finalmente a 4G, que foi a pergunta que foi feita aqui na questão, que é a posição sobre cabeça. Então, você lembrar sempre que a posição 4 é a posição sobre cabeça. Então, quando a gente vem aqui olhar o nosso gabarito, a letra A é a plana, não. A B, vertical ascendente, não. Vertical descendente, não. E a D aqui, finalmente, é a posição sobre cabeça, que é o nosso gabarito aqui, é a opção D, né? A E é horizontal, a gente viu ali que a horizontal é a posição 2, a vertical é a posição 3 e a plana é a posição 1. Beleza, minha gente? Vamos aqui para a nossa próxima questão de hoje. Lembre aí de tentar resolver antes e depois eu trago o gabarito para vocês. A segunda questão aqui é uma questão que caiu para técnico de inspeção
de Equipamentos e Instalação Júnior, e ela diz o seguinte, né? Entre os processos de soldagem relacionados a seguir, o que acarreta maior dispersão de calor é a soldagem. O que ele está querendo aqui dizer maior dispersão de calor? É o processo menos concentrado. A gente, quando está falando de soldagem, a gente diz que tem processos que são mais concentrados, tem processos que são menos concentrados. Aí, aqui também tem que entender um pouquinho sobre o processo de soldagem. Vamos lembrar aqui como que acontece o processo, né? A nossa resposta aqui é a opção A, eu já vou botar aqui para vocês, mas a gente vai aproveitar aqui para revisar mais ou menos cada um dos processos para vocês terem uma lembrança visual. Processo com eletrodo revestido, ele é um processo aqui a ar, né, que eu tenho aqui um eletrodo, que ele é um eletrodo consumível, e ele é revestido ali com um material, em geral, ali, um revestimento cerâmico, que é o que ele forma a escória, que vai ser a forma de proteção daquele processo. Então, lembrando, o eletrodo revestido, eu tenho aqui ó, a arma do eletrodo, eu tenho o eletrodo revestido, eu tenho a cobertura aqui da minha solda, que é feita pela escória, o metal de base, aqui eu tenho o meu grampo terra para fazer a conexão aqui elétrica, e o equipamento que eu utilizo aqui é o meu gerador aqui de corrente, que eu vou ter aqui um amperímetro e um voltímetro para controlar, né? No caso, a minha fonte. O nosso segundo processo, que é o processo por resistência elétrica, para a gente lembrar como que ocorre, para vocês terem uma noção do porquê que ele é mais concentrado, eu tenho duas peças, eu vou juntar aqui basicamente com pressão um eletrodo superior e um eletrodo inferior, e bem aqui nesse ponto eu vou gerar aqui uma passagem de corrente, e por conta dessa passagem de corrente, eu vou ali fundir localmente aquela peça. Então vocês veem que a passagem de corrente é um local bem concentrado, é bem localizado, e por conta disso eu não tenho tanta dispersão de calor. O meu processo, a gente pode fazer uma simplificação, falar que o meu processo ele é bem eficiente ali em termos de eu estou aplicando energia ali, ele está gerando aquela solda só naquela região. No processo, por exemplo, de eletrodo revestido, eu tenho uma perda de calor para a peça que é bem grande, por conta ali de coisas da natureza do processo. O processo MIG-MAG é um processo aqui que eu vou ter também a formação de um arco elétrico, e esse arco elétrico aqui, diferente do eletrodo revestido, ele vai ser protegido aqui por uma poça, perdão, por um gás de proteção. O que significa MAG? MAG significa Metal Active Gas. E o MAG o que é? Metal Inert Gas. Então, qual é a diferença entre eles? A minha montagem aqui entre o MIG e o MAG é a mesma. Eu uso aqui o eletrodo, eu uso praticamente as mesmas funções ali para abrir arco e tudo mais. É bem parecido o que a gente está vendo ali como composição. Porém, a proteção gasosa aqui no MAG é feito com gás ativo, CO2, por exemplo, e um gás com uma quantidade de CO2, e o inerte ele é feito somente com gás inerte. Isso são questões que costumam cair também em soldagem, então só para você ver a diferença entre um e outro. E, por fim, o processo TIG, que significa Tungsten Inert Gas, vamos lá, o processo TIG, ele é tungsten, isso aqui é um T, na verdade, né? Tungsten Inert Gas. Eu tenho aqui um gás inerte e um eletrodo de tungstênio. Como funciona aqui a minha soldagem TIG? Eu vou formar um arco aqui entre o meu eletrodo de tungstênio e a peça, e aqui a minha poça de fusão e o meu metal de adição, ele pode ser adicionado por uma vareta externa, e eu posso também não adicionar esse metal, né? Eu não preciso ter um metal de adição necessariamente, que a gente chama ali uma solda autógena. Eu posso só realizar essa poça de fusão, coloco duas peças juntas, elas se fundem e está tudo certo, né? Então a ideia aqui tem uma semelhança aqui com o MIG-MAG, né? Porque eu tenho aqui um gás de proteção, se você olhar ali a pistola é parecida, porém aqui o meu eletrodo de tungstênio, ele é não consumível. Não consumível. Esse é um dos pontos principais. Nesse caso aqui eu tenho um eletrodo consumível. Beleza? Então a opção aqui nossa é a opção A, que a gente só utilizou para dar uma revisadinha nos processos que estavam presentes aqui, né? Todos esses outros processos eles costumam ter uma eficiência e um controle energético um pouquinho maior do que o processo com eletrodo revestido. Questão aqui, terceira questão, CESRAN Rio 2018, processo de fabricação mecânica, técnico de manutenção júnior mecânica. Considere a representação de uma soldagem na figura abaixo. Isso aqui é uma imagem representativa de um processo de soldagem, né? Que eu tenho um eixo, vocês estão vendo, né? Isso aqui está representando que esse eixo está girando, e eu estou formando aqui, a partir desse ponto de encontro em I, uma rebarba aqui na parte lateral. A soldagem utilizada na figura consiste na aplicação de energia para provocar uma tensão no material de base capaz de produzir a solubilização da fase sólida, ou seja,
Eu estou aplicando aqui uma tensão nessa região de contato para produzir ali a solubilização da fase sólida, ou seja, para eu difundir um metal no outro e realizar, por conseguinte, a soldagem. O símbolo desse processo de soldagem é conhecido por... Então, aqui, quais são as opções? Se vocês olharem, que todos os processos aqui eles estão considerando uma soldagem por fusão. E a gente está vendo que isso aqui não é um processo de soldagem por fusão. Ele é um processo de soldagem por fricção, né, ou por pressão. Como que é o processo de soldagem por fricção? Então, você tem um GIF aqui, para vocês lembrarem, vocês já devem ter visto esse vídeo. Eu tenho ali um eixo que fica girando, e por conta dessa fricção, eu vou juntar o contato entre as peças e depois ali eu formo essa rebarba ali no entorno. Se vocês olharem essa imagem, ela é até bem parecida com o que a gente estava vendo ali no desenho representativo. Então, aqui, só por ter fusão em tudo aqui, gente, a gente já pode descartar e vai botar aqui a opção A. Opção A, que é a opção aqui de pressão. Vamos lá. Opção A. Se vocês olharem aqui, ó, em I, porque I é o que? É o formato que está tendo aqui do encontro ali das duas interfaces ali da junta soldada. Beleza? As outras todas estão erradas porque eles têm fusão neles. Vamos aqui para a nossa última questão de hoje. É uma questão aqui da Cesgran Rio 2012, engenheiro júnior na parte de mecânica. Com relação ao tipo de corrente de soldagem, aqui é o tipo de corrente de soldagem que a gente está utilizando, em processos por arco elétrico, utilizados na soldagem de uma junta, é importante considerar que na comparação entre alternada e contínua, né, lembrando que a gente tem praticamente os dois principais tipos de corrente que a gente tem, é corrente contínua e corrente alternada, quando a gente está utilizando ali o processo de soldagem a arco. Para uma mesma intensidade de corrente, a corrente tipo, aí aqui ele está trazendo algumas afirmações. Aí a primeira opção está dizendo que a alternada não dissocia o óxido de soldagem do alumínio. Qual é o problema aqui na soldagem com alumínio? Quando eu tenho alumínio, uma característica do alumínio é que ele forma aqui que a gente chama de uma película passiva, o Al2, O3, né? Os outros metais eles também formam, mas o alumínio ele tem uma película bem protetora e homogênea, então isso acaba sendo um problema para a soldagem de maneira geral. Então, eu tenho aqui uma alteração do sentido da corrente elétrica, e por conta dessa corrente alternada, isso acaba realizando aqui a dissociação dos óxidos. Então, é como se a própria inversão aqui de corrente, né, de um sentido para o outro, ele meio que vai quebrando esses óxidos da superfície e garante uma melhor propriedade ali, um melhor acabamento de soldagem. Então, a corrente alternada é até mais utilizada no alumínio, porque esse óxido aqui que tem na superfície dele acaba atrapalhando a corrente dos elétrons, e a corrente alternada aqui ela acaba evitando esse problema, ela sendo mais indicada para quebrar essa camada. Então, ela vai permitir melhor ali o meu fluxo de corrente elétrica. Então, a polaridade ali vai afetar a soldagem do alumínio. Então, essa opção aqui ela está errada. Opção B. Alternada utiliza equipamentos mais complexos. Essa aqui também está errada. Por quê? Os equipamentos utilizados ali, tanto para corrente contínua quanto para corrente alternada, eles são os mesmos. Opção C. Alternada é melhor no uso em eletrodos com elementos pouco ionizantes no revestimento. Essa está errada. Por quê? Porque a corrente contínua ela possui mais facilidade ali para ionizar os elementos pouco ionizantes. Então, se o meu elemento aqui ele tem uma dificuldade de ionização, ao invés aqui de eu utilizar a alternada, eu, na verdade, vou utilizar aqui quem? A corrente contínua. Ela é melhor para isso. Opção D. A contínua proporciona maior controle de aportes de chapa fina. Essa opção aqui é a minha opção correta. Opção D. Lembrando aqui, gente, a corrente contínua, ela tende a ser ali melhor quando eu estou querendo ali soldas mais profundas e também soldas mais estreitas. E a corrente alternada, ela tende a ser melhor quando eu estou querendo ali uma solda um pouco mais larga e menos profunda. É como se a corrente contínua eu tivesse uma soldagem aqui mais estreita, né, uma profundidade, a penetração de solda, e a alternada eu tivesse aqui uma poça de fusão, uma zona de fusão um pouco mais larga e também com menos profundidade. Aí, opção E, contínua diminui a intensidade do sopro magnético. Quando a gente está falando de sopro magnético, é um defeito que pode acontecer, né? Um problema pode acontecer aqui do desvio do meu arco no processo de soldagem. Quando eu tenho ali um processo de corrente contínua, ele é mais ele tende a afetar mais o sopro magnético. A corrente alternada, ele tem menos problema com isso. Por quê? Quando eu estou ali com a corrente contínua, eu tendo a formar uma polaridade
que pode criar ali um campo magnético no redor do meu arco. Esse sopro magnético exatamente ocorre devido a esse campo magnético externo. Quando eu estou falando ali com corrente, quando eu estou ali trabalhando com corrente alternada, a direção ali da corrente elétrica ela fica alterando o tempo todo. E como essa corrente elétrica ela muda de maneira contínua, isso pode ajudar ali a minimizar o efeito do sopro magnético. Então, de maneira geral, aí, corrente contínua ela aumenta o efeito do sopro magnético, corrente alternada ela diminui o efeito de sopro magnético. Beleza, minha gente? Bom, a opção correta aqui é a opção D, né? A gente já tinha marcado aqui a opção D. Por hoje foi isso. Gente, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, será um prazer tirar a dúvida para vocês. Se vocês gostaram dessa aula, lembre de deixar o like, se inscrever no canal e dar uma olhada no nosso programa de membros para você ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal. A playlist inteira aqui da Transpetro, mais a playlist das questões Petrobras, que também, a maior parte das questões são da Sesgran Rio. Então, você vai ter acesso a mais de 250 questões resolvidas e comentadas aqui do canal, bem baratinho, se tornando membro do canal. Além de você se tornar um apoiador do canal aqui, né, o que me incentiva a continuar a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.